A prisão de um ex-presidente é um evento que, sem dúvida, abala as estruturas de qualquer nação. E foi justamente sobre isso que o programa 4x4 se debruçou. Hoje, a gente vai mergulhar na análise que eles fizeram da prisão preventiva de Jair Bolsonaro para entender a fundo os argumentos e as controvérsias que esquentaram aquele debate. E claro, essa análise que vamos explorar aqui foi conduzida por um painel de peso. Estavam lá os apresentadores Luiz Ernesto Lacombe, Rodrigo Constantino e Ana Paula Henkel e, como convidados, o advogado André Marcília e o deputado federal Alexandre Ramagem. Foram as perspectivas de cada um deles que construíram a narrativa daquele programa. Então, vamos lá. A nossa análise vai seguir a mesma lógica do programa. A gente começa com a cronologia da prisão no fim de semana, depois examina a justificativa oficial. Na sequência, a gente entra na crítica jurídica que foi feita pelo painel, entende o caso bem específico de um parlamentar no exílio e, por fim, chega na grande questão. Qual seria a solução para tudo isso? Bom, para entender a dimensão de toda essa análise, primeiro a gente precisa reconstruir a linha do tempo, exatamente como os fatos foram apresentados no programa. E tudo aconteceu numa velocidade, assim, impressionante. Começou na sexta-feira com o relato de um problema médico, isso escalou rapidamente para uma suposta violação da tornozeleira, depois para uma ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes e, em pouco mais de 24 horas, resultou numa detenção por tempo indeterminado. Agora, a parte que realmente chama a atenção é a justificativa oficial que foi dada por uma medida tão drástica, né? A decisão se apoiou em alguns pilares centrais. A ideia de manter a ordem pública, que estaria ameaçada por uma vigília, um suposto risco de fuga que teria sido evidenciado, por exemplo, pela viagem de aliados, e o ponto crucial de tudo, a alegada violação da tornozeleira eletrônica. E foi exatamente nesse ponto que o especialista jurídico do programa, o André Marcília, entrou em cena. Ele se propôs a desconstruir, ponto por ponto, cada uma dessas justificativas. O Marcília começou com uma observação bem forte dizendo que decisões desse tipo estavam se tornando normais. A frase dele foi: "Estamos nos acostumando com o absurdo, como se a liberdade não fosse mais a regra." Um diagnóstico bem preocupante na visão dele. A crítica jurídica do painel foi dividida em 3 argumentos principais. Primeiro, o mais básico. Uma vigília pacífica é um direito, não é um crime. Segundo, a ideia de culpa por associação, ou seja, punir alguém pelas ações de outras pessoas, seria inconstitucional. E o terceiro ponto, o mais técnico, mesmo que a violação na tornozeleira tivesse acontecido, a própria jurisprudência, segundo eles, não sustentaria a conversão de uma prisão domiciliar em preventiva só por causa disso. E para reforçar essa tese da inconsistência, o painel fez uma comparação direta. Eles trouxeram o caso do ex-presidente Fernando Collor, que também foi julgado pelo ministro Moraes. Naquela situação, o Collor ficou com a tornozeleira inativa por 36 horas e, mesmo assim, continuou em prisão domiciliar. Mas a análise não ficou só no campo jurídico, não. O programa trouxe uma perspectiva muito pessoal para reforçar a tese de perseguição política. E isso veio através da história do convidado, o deputado Alexandre Ramagem. A presença do Ramagem ali, falando do exterior, levantou uma questão que pairou no ar. Por que um deputado federal, em pleno exercício do mandato, decidiria deixar o país? Falando direto dos Estados Unidos, o Ramagem se colocou na posição de um exilado político. Ele disse que a perseguição contra ele começou lá atrás, quando a sua nomeação para a chefia da Polícia Federal foi barrada pelo STF. E destacou que a sua própria viagem foi usada como argumento na prisão de Bolsonaro. Na visão dele, o Congresso se tornou refém do Judiciário e o objetivo final de tudo isso seria um só: destruir Bolsonaro, o homem, a ideia, o movimento. E todo esse cenário, claro, levou a uma discussão muito mais ampla sobre a saúde da democracia brasileira e sobre o que, se é que algo, poderia ser feito. O painel começou então a debater as possíveis saídas para a crise, avaliando diferentes caminhos. Mas o tom geral era de uma frustração muito grande, tanto com o que eles viam como inação de instituições como o Senado, quanto com um certo cansaço da população em geral. E aqui vem um dado que, na análise deles, era crucial. Havia pouquíssima esperança numa solução vinda do próprio judiciário. O André Marcília chegou a citar um número: 95% das decisões do ministro Moraes seriam mantidas pelos seus colegas no tribunal. E essa sensação de pessimismo foi capturada numa pergunta bem sombria feita pelo próprio Marcília, que basicamente questionou se o Brasil precisaria chegar ao fundo do poço para reagir.
E assim que a análise do programa 4x4 terminou, não como uma resposta definitiva, mas com uma pergunta fundamental que ficou ecoando. Quando as instituições de um país são colocadas em xeque dessa maneira, qual caminho realmente resta para o futuro da democracia?